Agora eu vou apresentar para vocês a equação de Gauss. É uma equação que relaciona distância focal, posição do objeto e posição da imagem. Novamente quero explicar esse desenho aqui. Esse desenho vocês viram anteriormente na construção de imagens, usando os raios de luz, aqueles raios notáveis que eu ensinei anteriormente. Você encontra essa imagem aqui. Tem, por exemplo, um objeto entre o centro e o foco e teremos uma imagem além do centro de curvatura. Nesse caso, fazendo essa imagem através dos raios notáveis que eu ensinei anteriormente, você perceberá que essa imagem é real, maior e invertida. Eu usei esse desenho só por motivos didáticos. Limpei desse desenho os raios de luz e deixei apenas aquelas grandezas que entram na equação de Gauss e na equação da ampliação, que nós vamos estudar daqui a pouco. A equação de Gauss precisa da distância focal, que é metade dessa distância C até V, que é metade do raio de curvatura. A distância focal está representada aqui. Precisa também da posição do objeto e da posição da sua imagem conjugada pelo espelho. Colocando tudo isso numa fórmula, Gauss descobriu o seguinte: 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tem que lembrar uma coisa: quando você tem espelho côncavo, o foco está na região positiva do eixo horizontal. Portanto, o foco é positivo para o espelho côncavo. Se o seu espelho for convexo, essa equação continua valendo. Só que a distância focal será negativa. Por quê? Porque o foco dentro de um espelho convexo é um foco virtual. Está na região das imagens virtuais. Então ele tem que ter um sinal negativo. P' para imagens reais, por quê? Porque para qualquer tipo de espelho, para espelho côncavo, ele pode produzir imagem real e a imagem real ela fica do mesmo lado do objeto. Então, se o objeto tem uma posição positiva, a sua imagem real também terá uma posição positiva. E quando você tem espelhos ou convexos ou uma região particular do espelho côncavo, que é para o objeto entre o foco e o vértice, ou seja, quando você tem condições de imagens virtuais, essa imagem virtual terá uma posição negativa. Portanto, esse tipo de interpretação de sinais é muito importante. Como é que você vai estudar isso de maneira fácil? Figuras reais, objeto e imagem real, têm posição positiva. Coisas virtuais, por exemplo, foco virtual, imagem virtual, têm posições negativas. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra equação que é bem relacionada ao que nós acabamos de estudar. É a equação da ampliação ou do aumento linear transversal. O que é isso? Isso é uma relação entre a altura da imagem e a altura do objeto. Ou seja, por definição, a ampliação é I sobre O. Mas Gauss também demonstrou que isso equivale a menos P' sobre P. P', posição da imagem. P, posição do objeto. Há ainda uma outra equação para ampliação, que é essa aqui. A ampliação pode ser dada como F dividido por F menos P, onde F é a distância focal e P é a posição do objeto. É necessário fazer uma interpretação sobre a ampliação. A interpretação é a seguinte: se o módulo da ampliação for maior do que 1, o tamanho da imagem é maior do que o tamanho do objeto. Ou seja, por exemplo, se você tiver uma ampliação igual a 3, tá? Significa o seguinte: a imagem é 3 vezes maior do que o objeto. Se o módulo da ampliação for menor do que 1, o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto. Por exemplo, ampliação igual a 1/3. A imagem é 3 vezes menor do que o objeto. Se a ampliação for igual a 1, o tamanho do objeto e da imagem são iguais. Tem um ponto onde isso acontece no espelho côncavo. Quando você coloca o objeto sobre o centro de curvatura, a imagem dele tem o mesmo tamanho
A imagem produzida pelo espelho tem o mesmo tamanho do objeto. Isso aqui, então, pode acontecer. Então, por exemplo, o espelho côncavo, ele pode aumentar, terá uma ampliação maior do que 1. Ele pode diminuir, módulo da ampliação menor do que 1. E ele pode também nem aumentar nem diminuir. Produzir uma imagem de mesmo tamanho do objeto, ou seja, com módulo de ampliação igual a